Muito boa noite. É com alegria que mais uma vez aqui nos encontramos. E hoje, sendo maio, o interessante é que nas pesquisas pelos livros, nós chegamos à conclusão que o nosso centro não foi fundado em 13 de maio de 19. Mas é alguma coisa estranha, porque toda a história que nós sabemos aqui do Centro Espírita Friburguense sempre girou em 13 de maio, certo, Valzalê? Nós que já estamos assim há mais tempos aqui na casa, então a gente sempre foi lembrado 13 de maio de 19 como sendo data de fundação do centro. Mas nós estamos com um pesquisador aqui atuante, que está lendo todo o histórico do centro, que é o nosso irmão Ivan Padilha, e ele chegou à conclusão que foi em junho de 1920, né, Ivan? Mas eu creio que aconteceu o seguinte: as pessoas se reuniram a partir de 13 de maio e oficializaram através de documentação, através de atas e tal, só no ano seguinte. Eu creio que tenha sido isso. Mas não importa, o importante é que nós entramos em maio. Hoje nós vamos ter a estreia do nosso irmão Clébio aqui na frente, né? Vocês com certeza vão gostar da participação dele, porque era uma ideia do nosso irmão José Manuel. Antes de desencarnar, nós já estávamos conversando de criarmos aqui no centro uma videoteca. Alguma coisa que nos remetesse à ideia de filmes que girassem em torno da doutrina espírita. E ele estava muito empolgado com essa ideia. O Zé Manel estava, como sempre, né, muito apaixonado pela doutrina espírita, então ele estava assim, empolgadíssimo. E esse nosso irmão aqui também, empolgadíssimo também com a ideia. E quando nós vimos que maio estava chegando, nós achamos por bem ser um momento de iniciar o trabalho dele, né, frente a vocês, e a gente já iniciar esse trabalho da videoteca aqui no centro. Vamos ver, né, o que vai sair, interrogação, né, para vocês, quais serão as dicas que o Centro Espírita Friburguense vai passar para vocês, né? E eu acredito que vai ser interessante, muito interessante. Mas vamos deixar para ele falar, né, no momento oportuno. Vamos àquele nosso momento de interiorização, de harmonização, de recolhimento, para fazermos a nossa prece e passarmos por o nosso irmão Washington, que fará a palestra da noite. Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, de ampliarmos entendimentos, conhecimentos à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós, e que os nossos irmãos que farão uso da palavra recebam a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Washington Martins. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para estudar e desenvolver o nosso entendimento diante da doutrina espírita. E esse mês, né, como a Ângela falou, aniversário do Centro Espírita Friburguense, né? Então, para nós, esse mês é um mês muito, assim, de muitas oportunidades de desenvolvermos nossos temas, nossos assuntos, procurando sempre enfatizar o entendimento e ensinamento espírita. E quando todos nós viemos para uma casa espírita, adentramos uma casa espírita, são motivados por vários fatores. Mas ao chegarmos e aqui começamos a lidar com os temas, com as reflexões que tem na casa espírita, começamos a observar e a nos tocar e a refletir sobre alguns valores, sobre algumas ideias em alguns assuntos que a primeiro momento parece meio ficção científica, vai para um outro ponto, parece, poxa, mas é tudo amor, tudo bondade, mas o que eu vejo lá fora é tudo tão diferente. Então começa esses questionamentos e essas indagações.
Mas no Centro Espírita Friburguense, nós temos como a forma de desenvolver, de estudar, pautado sobre as 5 obras básicas, até que elas estão sempre aqui, perfilando aqui, figuradas como fosse uma exposição, todas elas aqui, as 5 obras básicas. Porque é a base a qual nós aqui procuramos sempre estudar, desenvolver, aplicar e fazer a relação desses ensinamentos com a nossa vida, com o que vemos lá fora, com o que sentimos na natureza, para que possa termos realmente uma interação e desenvolver o nosso entendimento e o conhecimento como pegando aqui uma questão, uma parábola, uma mensagem de Jesus, e lemos e observamos um dia com uma visão, um certo enfoque, uma outra oportunidade com outro enfoque, porque varia tanto na questão da nossa emoção que estamos, do nosso sentimento que estamos passando naquele momento, como também o nosso conhecimento, que cada vez mais vai se aprimorando, vai se desenvolvendo. Então observamos como é importante esse desenvolvimento. E o nosso estudo de hoje vai ser abordando o tríplice aspecto da doutrina espírita, que muitas vezes falamos, a doutrina espírita é ciência, filosofia, religião, mas às vezes temos a dificuldade de conjugar isso nas obras básicas, na doutrina. Como assim? Como funciona esse tríplice aspecto? Porque a doutrina espírita não é só ciência. A doutrina espírita não é só filosofia. A doutrina espírita não é só religião. A doutrina espírita é ciência, é filosofia e é religião. Então nós, que participamos das casas espíritas, do centro espírita, nós começamos a relacionar com esse aspecto, com esses 3 aspectos. E isso muda a nossa visão de mundo, muda a nossa visão de religião e muda a nossa visão de ciência. Ciência da vida, ciência que faz progredir, desenvolver, aprimorar, religião que eleva, religião que faz raciocinar, ter uma fé raciocinada, e a filosofia, ao qual nós utilizamos sempre, para entender a nossa origem, a nossa natureza, qual é o nosso futuro, o nosso desenvolvimento. E a ciência, e a doutrina espírita é a ciência da observação, é a doutrina filosófica, da observação, porque trata da relação do espírito encarnado com os espíritos desencarnados. Como se dá essa relação? E a doutrina filosófica, porque a lei moral, os valores morais que se dá nessa relação entre o plano material e o plano espiritual. A nossa relação com o plano material e a nossa relação quando estamos no plano espiritual. Então, a relação moral. E o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino. E para isso vamos aqui ler 2 questões interessantes para podermos caminhar nesse nosso estudo. Vamos aqui ler, aqui no texto, aqui no livro 2º, no livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, vamos ver aqui a questão 78. Os Espíritos tiveram princípio ou existem de toda a eternidade como Deus? E responde os Espíritos: se os Espíritos não tivessem tido o princípio, seriam iguais a Deus, mas pelo contrário, são sua criação, submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isso é incontestável, mas quando e como Ele criou, não o sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se com isso entendes que Deus, sendo eterno, deve ter criado sem cessar. Mas quando e como cada um de nós foi feito, eu te repito, ninguém sabe. Isso é mistério. E esse mistério, à medida que vamos desenvolvendo a nossa capacidade, à medida que vamos elevando, cada vez mais vai se tornar mais claro esse entendimento e deixará de ser um mistério. Mas para isso, temos que evoluir para entender, para compreendermos muitas coisas que agora não compreendemos. Assim como no ano passado não compreendíamos muitas coisas, mas já nesse ano já compreendemos. E é assim? Poxa, é tão simples. Simples que de um ano para cá nós desenvolvemos. Nós ganhamos aptidões, conhecimento e equilíbrio para saber e bom senso para identificar e ter a noção exata. Mas outra questão aqui, a 82, é certo dizer que os espíritos são imateriais? Como podemos definir uma coisa quando não dispomos dos termos de comparação e usamos uma linguagem suficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é o termo apropriado.
incorpóreo, ou seja, o espírito é incorpóreo, seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito deve ser alguma coisa. É uma matéria quintessenciada, para a qual não dispondes de analogias, e tão eterizada que não pode ser percebida pelos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, aí é que é uma observação, dizemos que os espíritos são imateriais porque sua essência difere de tudo o que conhecemos pelo nome de matéria. Um povo de cegos não teria palavras para exprimir a luz e os seus efeitos. O cego de nascença julga ter todas as percepções pelo ouvido, o olfato, o paladar e o tato. Não compreende as ideias que lhe seriam dadas pelo sentido que lhe falta, no caso a visão. Da mesma maneira, no tocante à essência dos seres super-humanos, somos como verdadeiros cegos. Não podemos defini-los a não ser por meio de comparações, sempre imperfeitas, ou por um esforço de imaginação. E tem uma notinha aqui no final. Os espíritos revestidos do perispírito são objeto desta referência. Sem o perispírito, nada tem de material, como vemos na resposta ao item 79. Então, observamos aí como a doutrina espírita nos traz essas informações. Em dado momento, ela nos informa até um certo grau de informação, e daí porque não temos ainda compreensão para entender, para compreender. Em outro ponto nos explica realmente o que somos. Nós somos seres incorpóreos. Então o espírito é um ser incorpóreo. Então a doutrina espírita traz isso. E ela traz mais o quê? De suas relações com o mundo corporal. Então a doutrina espírita, além dessas informações, traz a nossa relação com o mundo corporal e com o mundo extracorporal, corpóreo. Então nós observamos a espiritualidade. A nossa espiritualidade enquanto estamos encarnados e a nossa espiritualidade quando estamos no mundo espiritual. Então essa relação num centro espírita, num centro que é onde converge várias informações de conhecimento, de consolo, de amparo para todos que vêm aqui receber e se informar, pensar, refletir, recebe todas essas informações e desenvolve. Mas recebe essas informações não só dada, está aqui, é assim, não. É para cada um de nós recebê-las e refletir, entendê-las, trabalhar essas informações. Porque a doutrina espírita diz, não acreditais em tudo, reflita, pense. Não aceite qualquer coisa, mas passe pelo crivo da razão. Então ainda mostra e enfatiza para que possamos e tenhamos sempre o entendimento de refletir sobre essas questões, indagar com a razão, com bom senso, com equilíbrio, porque é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Então, quando adentramos uma casa espírita, muitas das vezes é pela dor, pelo sofrimento que estamos passando, é pela perda de um ente querido, é pela sede de informação, pelas indagações. O que eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que existe além desse plano? O que existe além desse planeta Terra? Como eu tenho certas habilidades que até então eu nunca aprendi, nunca desenvolvi, e tenho isso. Nunca frequentei uma escola, nunca li um livro sobre esse assunto, sobre essa matéria, mas então eu tenho certas habilidades que eu faço assim, quase que sem pensar. Eu faço, eu ajo. Então isso traz a indagação. E muitos vêm para o estudo, para uma casa espírita, para também indagar, se perceber dessas informações também. Então observamos que o centro espírita, a casa espírita, é um local que pode parecer que é um hospital, é um educandário, é um lugar onde que existe um trabalho social, mas mais do que tudo, é um local para levar informação, uma informação que se traduza em educação espiritual e entendimento das leis de Deus. Então, observamos a dimensão que é uma casa espírita, que ultrapassa as dimensões materiais dessas paredes que aqui estamos. Porque quando desenvolvemos esse ensinamento não fica aqui preso nos livros. Não é o que a doutrina espírita quer. Quer que o ensinamento, essa conversa nossa aqui diária, semanal, possa refletir, possa desenvolver em nossos pensamentos, em nossas ideias, em nossa vida prática,
para que esses livros, essas palavras, esse ensinamento não esteja só nos livros, mas em nossa mente, em nossos atos, em nosso caminho, nas nossas relações. Então essa é a dinâmica, esse é o trabalho precioso que tem o Centro Espírita, que tem a doutrina espírita. Divulgar, levar a conhecimento, levar essas informações imprescindíveis para o crescimento e entendimento do ser, para que possa cada vez mais crescer e desenvolver e saber que existe um Criador, um Deus. E nesse aspecto, no Centro Espírita, na doutrina espírita, tem esse tríplice aspecto, né? A ciência, a filosofia e a religião. Que juntas, porque nós observamos muito bem juntas, porque na doutrina espírita, nessas 5 obras básicas, as questões, as informações, elas se entrelaçam. Nós lemos aqui uma questão, uma pergunta, aí vamos no Evangelho, está lá uma informação que endossa essa questão aqui dada, essa informação dada pelos Espíritos. E ao mesmo tempo vamos no céu e inferno e observamos lá outras informações que, ao procurar aqui no Livro dos Espíritos, realmente está exata, não se contradiz, está em consonância, está em concordância com a informação. E isso é interessante, que isso vai enriquecendo a nossa capacidade de entender e de cada vez mais solidificar a nossa convicção de ser espírita. Mas de ser espírita não do centro espírita, não da casa espírita, mas um espírita do mundo, do universo. Essas informações são importantíssimas. E todos nós, Centro Espírita Friburguense, que viemos sempre aqui nesse centro de convergência, para refletir, entender e compreender a vida, nós sempre procuramos observar e tratar e trabalhar com carinho, com dedicação, com respeito e com imaginação também, para desenvolvermos e aplicarmos essas 5 obras básicas. E dando continuidade, o caráter filosófico da doutrina espírita. Esse estudo nos leva ao conhecimento do mecanismo da vida e das relações dos homens. A existência de Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. As responsabilidades dos espíritos, quando encarnado e na vida espiritual. Esse caráter filosófico da doutrina espírita é que move muito de nós aqui. Porque os nossos problemas, de onde viemos, por que estamos aqui, por que estamos encarnados nesta família, neste país, neste planeta. Por que acontece isso comigo, não acontece com o outro? Por que isso acontece tudo comigo? Essas indagações do nosso dia a dia, nós procuramos resposta. E procuramos aqui, acolá. E quando, na doutrina espírita, vem nas questões, nas informações, essas indagações. Porque nós começamos a cogitar, a perguntar, a pensar, a refletir. Por quê? Como? Por que é assim? E por que as coisas são assim? E isso tudo nos faz mover, faz refletir. E à medida que nós começamos a perguntar e refletir, e temos uma doutrina codificada por Allan Kardec, que foi compilada por vários espíritos, as suas respostas, de vários lugares do nosso grupo, aqui, reunida e organizada, e as nossas indagações chegam aqui, começamos a estudar aqui, caramba, é assim, começa a ver outra questão, outra pergunta, e as coisas vão se encaixando. Nós começamos a sentir que existe um algo mais além do nosso corpo material, um algo mais além do nosso sentir, do nosso pensar, dos nossos desejos, do nosso amar. Existe uma dimensão maior. E essa dimensão maior é o que buscamos, porque todos nós buscamos a felicidade, todos nós buscamos a perfeição, a capacidade de entender as coisas, de saber as coisas, uma capacidade de amar de uma forma melhor, de um amor que não seja um amor sufocante, um amor que agora está tudo bem, mas mais à frente se traduzirá em dor, em desespero, em inveja, um amor que é só tudo para mim, só para eu. Então, esse caminhar filosófico nos faz cada vez mais ficarmos leves. Cada vez mais nós começamos a ser senhores de si mesmos, a conhecermos a nossa essência,
o nosso comportamento, as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos objetivos ficam cada vez mais claros, ficarão cada vez mais direcionados. Porque nós perguntamos. E essas perguntas elas podem surgir quando somos adolescentes, ou como estamos na fase adulta, ou quando estamos já idosos. Pode surgir a qualquer momento, em qualquer faixa etária da nossa existência, esses questionamentos. E vamos procurar informações, vamos procurar algo que nos venha acalentar, saciar a nossa sede. Porque sabemos que a nossa sede não é a sede de beber, de ter os bens materiais, de estar com saúde, de estar agindo e tudo de bom e do melhor. Não, nós sabemos que falta sempre algo. Porque nós sabemos que todos nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, temos relações e um dia, seja em que idade for, nós iremos desencarnar. E o nosso desencarne, e depois o que acontece? Na filosofia espírita, o que trabalhamos aqui nas nossas reuniões, nós sabemos, nós entendemos e estamos procurando entender cada vez mais com convicção para termos um chão quando a nossa hora chegar. Porque já tivemos outras horas. Não estamos reencarnando na primeira vez nessa existência. Mas na próxima vez que surgir, que chegar o momento, nós estamos procurando estar um pouco mais ou bem mais preparados para esse passamento. E o passamento, para quem quiser estudar, desenvolver, aprimorar e sacar como acontece lá, dependendo de como nós agimos aqui, como vivemos aqui, é pegar e observar, ler, estudar o céu e o inferno, que tem essas informações em várias situações dos espíritos, em estado felizes, em estado mediano, tristes, endurecidos. Então observamos o estudo e o entendimento que a doutrina espírita nos traz, nos traduz. O aspecto religioso da doutrina. Foi perguntado a Kardec, em 1866, sobre a religião, a doutrina, o aspecto religioso da doutrina. O espiritismo é, no sentido filosófico, uma religião. E Kardec diz, não como entendeis a religião que existe, que aqui está no mundo. Pois não temos rituais, não temos dogmas, não temos hierarquia sacerdotal, não temos nenhum aparato material para que possamos traduzir e refletir a nossa fé. Não. Nesse sentido, não. Não é essa religião que a doutrina espírita é. Nesse sentido dogmático, com rituais, com cerimônias. Em outro sentido, a doutrina espírita é religiosa na sua relação moral com o próximo, na sua relação com Deus, na sua relação com os valores realmente além do físico, além da matéria. Não está a sua religião nos valores temporais. Então, o entendimento religioso que a doutrina espírita nos traz, nos ensina, é os ensinamentos morais do Cristo, também bastante refletido, porque a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem informar o que Jesus não pôde informar lá atrás, sobre ensinamentos, sobre a existência de um Pai, de um Criador, sobre o reino de Deus, como é esse reino de Deus, sobre o nosso futuro, sobre como devemos nos portar, os valores morais. Esse ensinamento, esse aspecto religioso, sim, é a doutrina espírita. É um aspecto da doutrina espírita. Porque Jesus veio trazer uma informação de que nós somos seres que devemos desenvolver as nossas capacidades. Devemos utilizar os meios materiais para construirmos, edificarmos e trabalharmos, desenvolvermos a nossa inteligência. Mas devemos também, sim, buscar essa inteligência embasada no aspecto moral. E embasada no aspecto moral, ele traz essa religião, essa ligação com o Criador, com o Pai, que é uma ligação de amor.
de entendimento, de evolução. E essa evolução, esse entendimento que Jesus traz, sempre, ele, nas suas parábolas, ele sempre procurava explicar, exemplificar, sendo que em uma época em que ainda era difícil a compreensão daqueles que lá estavam naquele momento. Temos como uma referência para explicar Nicodemos. Nicodemos, à noite, chega a Jesus e pergunta: tu és mestre? Fiquei sabendo que faz milagres. Se faz milagres é de Deus. E Jesus indaga: para adentrar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Aí Nicodemos, nascer de novo? Como um homem velho pode ser criança, voltar a ser criança? Como eu posso adentrar na barriga da minha mãe? Olha só a compreensão daquela época. Mas a doutrina espírita, a terceira revelação, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem mostrar esse entendimento, porque Jesus falou: tem que nascer da água e do Espírito para Nicodemos. Mas naquela época, nascer da água e do Espírito, a água simbolizava o nascer, a vida. A terra surgiu da água. Então tudo que vinha da água, tudo que surgia material, vinha da água. Então tinha que nascer da água e do Espírito. Então, como nascer de novo, né? Ou seja, dizendo aí o quê? A reencarnação. Para adentrarmos ao reino dos céus, temos que nascer de novo em um corpo material, e o espírito voltar a encarnar esse corpo material e continuar o seu desenvolvimento, a sua elevação. Mas como Jesus poderia dizer lá naquela época essas informações? Qual é a compreensão que se teria? Seria difícil, seria muito complicado. E outros valores morais que Jesus trouxe: sedimentar a casa sobre a areia e sobre a rocha firme. São esses aspectos morais que Jesus trouxe para todos nós, e que é a religação, que é a parte religiosa, que é o entendimento da nossa relação com o próximo, com Deus, e nossa relação com as coisas, com os bens que queremos realmente ter e desenvolver. E que está conosco, independente de qualquer sigla religiosa que tenhamos, convencional, pelo nosso planeta, por uma organização ou uma instituição. Então, a religião, no sentido da doutrina espírita, é diferente da religião que entendemos, pois não temos sacerdócio. Mas sim somos nós que aprendemos, desenvolvemos e com afinco, trabalhando, nos aprimorando, nos moldando ao entendimento e à compreensão, lapidando, diminuindo, trabalhando nossos impulsos inferiores para desenvolver e trabalhar na seara espírita, seja num centro espírita, seja embaixo de uma árvore, seja no nosso prédio, no nosso bairro, no nosso condomínio, em qualquer lugar. E o aspecto científico. Quando confirmar pela experimentação os conhecimentos filosóficos que prega e dissemina. Nós vemos a questão científica da doutrina espírita, o aspecto, ele é entendido e compreendido quando nós observamos o livro dos médiuns, quando estudamos o livro dos médiuns, o aspecto científico. Porque quando indagamos de onde viemos, para onde vamos, será que existirei após o desencarne, após o corpo parar de funcionar, existirá? E nesse intercâmbio com o mundo espiritual, a parte científica é-nos confrontado essa realidade. Através de uma forma indutiva, uma forma de pesquisa e experimentação, vem-nos essa informação. Realmente, ao desencarnar, ao esse corpo falecer, a alma continua no plano espiritual, mantém a sua individualidade, mantém seu conhecimento. E a ciência, a nossa ciência, cada vez mais, vem de encontro e confirmando esse aspecto científico da doutrina espírita, por meio das psicografias, que muitas delas, por estudos, foi feito e foi visto que era a pessoa, quando encarnada, tinha aquela forma de escrever, aquele tipo. Hoje, nas mensagens, a forma, o conteúdo,
era de fulano, era de Beltrano. E a energia que todos nós temos, que está além do nosso corpo físico, que existe além do nosso corpo físico, que cada vez mais a ciência, cada vez mais aprimorando, cada vez mais evoluindo, indo para a energia quântica e tudo mais, cada vez com aparelho, cada vez confirmando alguns aspectos interessantes desse princípio, dessa atividade nossa fora desse corpo físico. Então, o aspecto científico na doutrina espírita, ele é bastante rico, porque nos traz um convencimento, que muitas vezes, dependendo do nosso entendimento, da nossa compreensão, nós precisamos ver para crer. Nós ainda precisamos sentir, tocar, apalpar, para ver, para cair em razão, entender esse aspecto científico. Então, esse aspecto científico, o aspecto filosófico e religioso na doutrina espírita, é bastante esclarecedor, porque eles atuam junto, em conjunto. E isso nos auxilia, nos ajuda, nesse processo nosso de evolução, a entender melhor a vida, a compreender melhor os nossos problemas e entender que os nossos problemas não estão conosco porque alguém escolheu, você vai passar por essa situação assim, como fosse um jogo de dados. Não. Cada situação que nós vivemos faz parte do nosso trabalho, faz parte para o nosso crescimento. E de alguma forma é o efeito de uma ação nossa em determinado momento da nossa existência. E essa compreensão é importantíssima para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Porque no mundo em que vivemos, no mundo, no caso, esse planeta Terra, está numa faixa de desenvolvimento ao qual requer de nós muita percepção do nosso papel, da nossa missão, a nossa missão individual que temos conosco. Porque grandes são os perigos, são os riscos, são os chamamentos para as coisas que são valores para o mundo, mas não são valores para o espírito imortal. E essa compreensão que temos não é uma compreensão para nós ficarmos tristes, de cabeça baixa e achar, será que eu vou conseguir? Está tudo perdido? Não tem jeito? Não. As informações que nós temos aqui e desenvolvemos é que nada está perdido e que tudo tem jeito. E cada um faça a sua parte, desenvolva, se comprometa com a missão que cada um de nós tem conosco e com o próximo, agradecendo a cada dia a oportunidade da vida e a oportunidade de estar com as pessoas que estão ao nosso redor. Porque não existe o acaso. Existe sim uma harmonia e uma lógica, uma inteligência suprema que dá oportunidade a todos e a tudo de crescer e desenvolver. E nós estamos nisso. Nós fazemos parte disso. Porque nós sabemos, entendemos, que quando lemos informações passadas pelos Espíritos, informações dadas por Jesus, os valores morais, o reino de Deus, que nada está perdido, que ninguém está condenado ao caldeirão eterno, que não existe baixo nem alto, que não existe céu nem inferno, mas sim um estado de consciência, que é o desenvolvimento das ações e atitudes do espírito no seu grau de evolução e desenvolvimento, que está ligado com as suas paixões, com as suas fixações. Nós observamos que nós temos um mundo, nós temos uma vida, um universo a desenvolver. E à medida que compreendemos, entendemos esses valores, melhor e mais ferramentas temos para viver uma vida cada vez melhor, cada vez mais firme e forte. Não porque as coisas irão desaparecer da nossa vida, não teremos problemas, nem dificuldades, nem superar limitações. Não, pelo contrário, nós teremos sim conhecimento por convicção, por entendimento. Nós teremos sim a experiência e as informações daqueles que já passaram por certas situações e tiveram determinado tipo de comportamento e não conseguiram
e sucumbiram, mas outros que ficaram firmes pela perseverança, pela persistência, pelo entendimento e a compreensão, conseguiram passar por situações aflitivas, dolorosas, conseguiram dar a volta. E estão numa condição melhor. Porque nós temos a compreensão e entendimento que nós não temos uma só existência para aprimorar e desenvolver as nossas potencialidades, a nossa capacidade. Nós tivemos e teremos várias oportunidades, mas compreendemos que a cada oportunidade nós temos que estar aqui. Não podemos olhar para trás, ver o passado e achar, olhando para o passado, nós vamos mudar o futuro. E não olhar para o futuro achando que o presente vai ficar diferente. Não, é no presente que devemos fazer a diferença. E a diferença, buscando o quê? O conhecimento, o entendimento, a informação, e ao mesmo tempo pegar essa informação, esse conhecimento e trazer para dentro de nós, para fazer efeito. Porque se pegarmos e botarmos numa gaveta ou dentro de uma garrafa e fecharmos, não vai fazer efeito. Assim como o medicamento que nós precisamos aqui, atualmente precisamos, né? Nossa existência, nosso corpo físico precisa de determinados medicamentos, e ele está na prateleira. E do lado tem a receita, tomar 2 vezes por dia, mas está lá. Se nós não esticarmos a mão, pegar um copo d'água, abrir, ingerir, não vai ter efeito. Comprou o medicamento, mas existem outros passos a serem seguidos para que realmente ele possa surtir o efeito. O efeito que vai fazer internamente, fisicamente, o nosso organismo, mas também o nosso comprometimento de comportamento, de conduta, de regra, de nutrição, para que realmente ele possa fazer efeito e o nosso organismo possa ficar mais sadio. Porque nós sabemos no nosso mundo, no dia a dia, não adianta tomarmos um remédio para a dor de cabeça, por causa do fígado, mas se continuamos a ingerir determinado tipo de substância que está causando essa dor. Nós sabemos que eu tenho que parar, eu tenho que equilibrar, não posso utilizar esse tipo de substância. Eu tenho que ter uma outra alimentação, uma outra dieta e caminhar nessa dieta. Assim também é a nossa vida espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual. Requer de nós o entendimento de como nos relacionar com a matéria, com os recursos materiais, mas também com os nossos recursos, com a nossa ideia, nossos objetivos, nosso equilíbrio, nosso bom senso. E como cada vez mais nós procuramos entender isso e vir a um centro espírita, a uma casa espírita, para entender, para estudar isso, porque aqui nós procuramos estudar. Nós desenvolvemos esses temas para que possa cada vez mais estar palpável ao nosso entendimento, para que possam, de alguma forma, alguma coisa nos tocar e nós passarmos um dia, uma semana, um mês, o tempo que for, pensando, refletindo. Assim como podemos chegar em casa e pegar o Livro dos Espíritos, ou quem tiver outra obra básica, pegar e ler uma questão, um fato, e desenvolver aquilo ali por uma semana. Eu vou pensar essa semana só nessa questão. Vou trabalhar ela no meu dia a dia. Vou pensar, refletir, vou utilizá-la e vou ver como os seus efeitos, sua informação. E nós observaremos que essa questão vai solicitar uma outra questão. Pô, eu tenho que entender isso aqui, deixa eu ver. E vai outra questão, e cada vez mais vai. Mas na medida que vamos estudando essas questões, e ao mesmo tempo trabalhando elas em nós, ao longo de um ano, de uma existência, nós estaremos cada vez mais sentindo a presença dessas informações, cada vez mais sendo senhores de si mesmo e compreendendo que o mundo que vivemos é uma oportunidade para desenvolvermos as nossas capacidades espirituais, que é o desenvolvimento moral e intelectual. E com isso, ninguém rouba. A traça não corrói, não é enterrado junto com o corpo físico que temos. Não, não é enterrado. Continua conosco. E como sabemos que nós continuamos com a nossa individualidade no mundo espiritual, está conosco. Então muda o aspecto, muda a visão, muda a coloração desse mundo espiritual que nós estamos retornando. De quando, em dado momento, nós encarnamos em um núcleo familiar. Então, retornando a esse mundo espiritual, a nossa percepção, a nossa visão ampliou, melhorou. Nós observamos campos, áreas do entendimento, da compreensão, da relação, que antes não tínhamos a capacidade.
mas foi na reencarnação que tivemos, anterior e nas anteriores, que nos auxiliou, nos deu suprimento, nutrientes para desenvolvermos as nossas capacidades de viver além. Como se estivéssemos uma montanha e vermos toda a planície. Essa é a observação, esse é o entendimento que a doutrina espírita nos traz. Ela nos traz o entendimento do micro, mas também traz o entendimento do macro. E nesse micro e macro, nós estamos nele, desenvolvendo, olhando, observando. E temos que ficar espertos, ligados a isso. Não deixar o tempo passar. Não perdemos o trem da oportunidade que Deus nos dá. Desenvolver cada vez melhor, com mais entendimento, com mais competência, e entender que o nosso sofrimento de hoje, se soubermos entendê-lo, compreendê-lo, e saber que tem algum motivo em desenvolver alguns valores, mais à frente iremos agradecer pelaquela oportunidade de estar passando por tal situação, ou por ter contato ou visão com tal situação em nossa existência, e que hoje mudou a nossa perspectiva de ver a vida, ver o mundo, e de se relacionar consigo e com o próximo. E também com Deus. Esse entendimento que a doutrina espírita nos traz, nos informa sempre, buscando despertar na gente um entendimento, uma compreensão da vida, do mundo, dos valores, não como um sermão, não, como informação para podermos gerir e gerar as ideias, os pensamentos para crescermos e evoluirmos. Uma boa noite a todos e que possamos, nessa semana, trabalhar o nosso entendimento, o nosso bom senso, termos calma no trânsito, prestar atenção ao atravessarmos a rua, mais do que tudo, estarmos ligados com o nosso objetivo primordial na existência. É o desenvolvimento das nossas capacidades, que cada um de nós tem consigo, mas que tem que ser despertada, e que possamos desenvolver isso sem precisar nos auxiliar da dor, do sofrimento, seja conosco ou com o próximo, ou seja, no momento da perda, para procurar entender. Uma boa noite a todos e que possamos dar sequência ao próximo assunto. E passar para o nosso irmão Clébio, que vai fazer, né, a abertura hoje das nossas indicações aí através da videoteca. Bom, boa noite a todos. Como a nossa irmã Ângela já adiantou, é um desejo antigo antes da partida do Zé, que a gente trabalhasse mais um elemento para poder trazer a reflexão, para trazer a gente a reflexão. E a gente tem uma série de títulos de filmes que tem muito apelo espiritual e até mesmo espírita, mesmo os diretores e os produtores não tendo nenhum compromisso doutrinário com a doutrina espírita ou com qualquer outra doutrina, né? E eu estou falando aqui não desses filmes aí que FEB faz, né, de Nosso Lar e outras coisas mais. Isso eu não vou trazer porque isso é tendencioso e não faz parte da conduta da casa, que trabalha sempre em cima de obras básicas. Então a gente vai partir para uma linha independente, neutra, se é que a gente pode falar assim. A gente vai soltar umas imagens aí, e o filme que eu escolhi, o primeiro, alguns aqui já talvez até tenham assistido, e nunca é demais assistir novamente, e para quem não assistiu, é muito interessante, pois nos dá assim, uma ideia bem forte da reencarnação, que é um dos fundamentos em que se apoia a doutrina espírita. Eu fiz um pequeno resumo aqui da história em si, né? Vou ler um pouquinho enquanto está rolando umas imagens aí, para que vocês se interem da história do filme. A
a atriz, a personagem principal, ela é de uma família americana, tradicional, né, acondicionada a crer numa só vida e ser bem-sucedida profissionalmente. A personagem central da história, desde a mais tenra idade, convive com lembranças de uma outra vida, fazendo desenhos e relatando verbalmente essas lembranças vividas num outro país, que ela vivia nos Estados Unidos, e essas lembranças vinham da Irlanda, que era onde ela teve a sua vida anterior. E ela, além de toda essa pressão dessas lembranças da outra vida, ela sofria pressão de trabalho, né, que é normal no nosso dia a dia, e com uma gravidez também não programada, né? Isso já deixava ela bem sensibilizada, né? Mas como, né, a providência é sábia e extremamente justa, ela tinha uma mãe que estava sempre presente e com uma mente bem aberta, que fez com que ela direcionasse a sua atenção exatamente para esse assunto, que era a reencarnação, que não era bem vista pelo marido e nem pelo restante, né? Era só a mãe dela que tinha uma tendência a acreditar na reencarnação. Então isso ajudou ela a encaminhar a sua atenção para esse lado. Então, convencida de sua vida passada, ela fez os primeiros contatos com o padre da Irlanda. Mais tarde, acompanhada de seu filho, parte para a pequena cidade da Irlanda, onde viveu nessa outra vida. Chegando lá, após algumas frustrações e muitas pesquisas, ela consegue juntar fatos que a colocam em condições de contatar a sua antiga família e mais tarde reuni-los, fechando assim um ciclo de venturas e desventuras, onde a prevalência foi a do amor incondicional, que nos impulsiona para a convivência fraternal, solidária, onde o que realmente importa é o bem-estar do nosso companheiro de caminhada, para que se cumpra aí um dos mandamentos do Cristo, que é o de amarmos aos nossos irmãos como se fosse a nós mesmos. Essa primeira sugestão, eu quis partir dela exatamente por causa disso, porque a reencarnação é um fundamento presente e forte na doutrina espírita. E além desse filme, que é uma obra fictícia, apesar de ser baseado em fatos reais, tem, paralelo a isso, cientistas que já fazem pesquisas há mais de 40 anos, com vidas passadas e com reencarnação. Tem um americano, vou até deixar o nome dele aqui, quem tiver acesso à internet, que é o senhor Brian Weiss. Além do senhor Brian Weiss, né, que é bem conhecido por causa de muitas vidas, muitos mestres, um livro que já foi editado, inclusive aqui no Brasil. Nós temos até aqui também, eu tenho para os jovens aqui em cima, no andar de cima. Além do Brian Weiss, também nós temos Ian Stevenson, que faleceu em 2006, mas era um pesquisador muito sério e que chegou a interessantes conclusões. E que quem deu a continuidade ao trabalho do Ian Stevenson foi o Jim Tucker. Jim Tucker, há um tempo atrás, ele esteve no Fantástico, mostrou também alguns casos de vidas passadas na Índia e outras coisinhas assim nessa linha. O interesse nosso em trazer esses títulos de filmes são para exatamente fazer acrescentar mais um elemento, como o Washington muito bem disse aqui, porque aqui é um centro, além de convergência de pessoas,
e de energias, é também um centro de convergência de ideias. Então, esse é um ponto a mais, um elemento a mais para que a gente tenha condições de refletir exatamente sobre esses temas a que se refiram esses filmes. Para encerrar essas sugestões, eu vou deixar uma frase aqui de um irmão nosso que já teve passagem pelo planetinha e que em vários momentos, né, de sua passagem, ele deixou essa frase de peso, que eu considero a frase mais forte, no caso, das frases que ele deixou para a gente. E é interessante, né, porque em vários, ela não foi dita numa situação só, né? Em vários momentos ele deixou essa frase. Muito bem. Tem um complementozinho ali. E o dono dessa frase, nada menos, nada mais do que o nosso irmão Jesus. Eu considero essa frase a mais forte, porque todas as outras que ele disse, sede perfeito, ninguém entrará no reino de Deus se não passar por mim. Então, tudo está subjugado a essa frase, porque ela nos arremete à responsabilidade de, no mínimo, fazer o que ele fazia, né? E o complemento dela nos dá muito mais responsabilidade, né? Eu acho isso aqui, né, o ponto de excelência dessa mensagem dele, porque isso aqui nos arremete ao universo, nos abre o universo de possibilidades. Então, para a gente se aproximar pelo menos disso aqui, do que ele tentou passar como mensagem, não basta a gente vir e ficar sentado aqui, ouvir palestras, né, excelentes aqui, mas se a gente não introjetar isso, botar isso para dentro da gente e principalmente praticar, né? Uma frase dessa, dito por quem foi, né, e principalmente aquela lá, nos dá toda a abertura do porquê que a gente está aqui se reciclando e trabalhando as nossas imperfeições, né? Então, eu vou tentar sempre deixar essa frase em evidência, sempre que for possível, nas outras sugestões de filme, eu vou tentar deixar ela num ponto em que possa ser lida e refletida. Não está conseguindo ver? Desculpa. Vocês podem fazer tudo o que eu faço. Isso foi dito pelo mestre. E muito mais, né? Minha vida, desculpa. Vê se vai dar para vocês. Está conseguindo ler aí? Isso. Conseguiram ler? Minha vida na outra vida. Muito bem, então você está lendo bem. É isso aí. E dando sequência no mesmo assunto, o Brian Weiss, ele tem muitas entrevistas e muitos trabalhos que estão disponíveis na internet. Quem tiver acesso à internet é só jogar Brian Weiss ou Jim Tucker também, que é outro interessante. Esse aqui é o que deu sequência ao trabalho do Ian Stevenson, também, que foi um pesquisador muito importante. E no mais é isso aí, que todos nós reflitamos, que sirva de um elemento de mais reflexão para a gente chegar a trabalhar melhor as nossas mazelas, as nossas imperfeições.
Muito obrigado a todos. Foi bastante interessante, né? Porque tenho certeza que amanhã todos nós vamos em busca desse filme, né? Minha Vida em Outra Vida é realmente um filme assim gostoso de ser visto. E outros mais virão. Com certeza o Kleber tem um acervo assim fantástico para passar para nós, né? Então nós vamos aproveitar isso aí, tirar o máximo desses filmes, porque só vem somar, né? Já que às vezes a gente fica em frente à televisão vendo coisas que não somam, vendo um filme que vai somar alguma coisa a mais no nosso conhecimento, vai ser importante, né? Agradecemos ao Clébio, né, pela participação na noite de hoje, foi muito bom.